A ordem é a estabilidade da paz, e a clareza mental, o conhecimento das referências, a noção de quem são as referências. E esse princípio válido e necessário para quem, inconformado com a situação atual, procura ter maior proveito dos seus desejos, dos seus dons e dar um direcionamento que seja recompensador, que não somente o esforço sustente a continuidade em fazer aquilo a qual você se propôs, mas que esse esforço munido de alegria é a resposta a uma clareza mais do que suficiente das suas referências, que estão relacionadas ao seu objetivo. Então, como a ordem mental pressupõe uma clareza das referências, o problema é que no Brasil nós nem temos clareza mental nem referências. Se temos clareza mental, é devido a uma torção do pensamento tendenciado a acatar que, tomando certas atitudes de cuidados mentais, faz com que tenhamos noção maior das nossas vontades, das nossas dificuldades. Mas o problema é que a manutenção da vida em sua escala primária, que é a experiência imediata, ela diz somente se você é apto, útil, considerado suficientemente desenvolvido para conviver em sociedade. Mas isto não diz nada. Só diz que você, como um qualquer outro, está assumindo responsabilidades de contribuir com a sociedade, ao menos ao nível da sobrevivência. Mas eu imagino que você que está assistindo esse vídeo, não sei qual horário, se de madrugada, se talvez esse vídeo lhe chegou de uma forma completamente aleatória, diferente do assunto que você estava pesquisando, e você está aqui agora me assistindo, é que a clareza mental, a ordem que estabelece essa clareza mental, ela está, querendo ou não, para as referências que, que nós mantemos, ainda contra a nossa vontade, aprisionadas, retidas, cativas no nosso espírito, no conteúdo das imaginações. As referências são aquelas posições de influência onde um costume passa a ser ditado a partir de uma aparente superioridade. Essa é a referência. A referência pode falar o que ela deseja porque, numa escala visível, ela está acima de você. E você, por estar numa escala inferior, presume no que está sendo dito a maior das notícias ou o maior dos conhecimentos. Só que no Brasil há uma grande confusão, e isso é comentado em toda a nossa literatura, em contos, em romances. Um desses romances interessantes é o romance A Todo Transe, de Emmanuel Guimarães, em que ele vai falar da questão burocrática de como é que o Brasil funciona verdadeiramente, a picuinha do brasileiro. Mas é que, como há enraizado na alma do brasileiro as referências como escalas sociais ou escalas profissionais, é difícil você atribuir referência para uma escala interior de vida. Temos muitas escalas de vida exterior e de aparente sucesso que devem ser estimadas para que você possa alcançar o estilo de vida que você deseja. Mas pouquíssimas são as referências, ou quase nulas, daquelas que desenvolveram
uma substância, uma postura interior que traz quase como um chamado irresistível da consciência para se estabelecer como tal, o homem se assenhorando de si mesmo, o homem aceitando a sua grandiosa vulnerabilidade quanto à transição das coisas, mantém-se estável dentro de si mesmo, como quem ele é. É o homem que suporta estar consigo mesmo, é confortável na própria carne. Essas definições de referências, como são tratadas ao meu ver, e ao ver daqueles que buscam as brechas nos comentários mais difundidos, todos reconhecem que, como que é divulgado, como aquilo que é proliferado como um senso comum, não são de todas, né? Não são de todos uma mentira, porque é dito pelo senso comum. Ah, sim, é verdade. Mas o principal problema do Brasil é que a previsibilidade da decadência ela foi descrita muito antes da própria decadência chegar, porque os padrões de referência foram negados, esquecidos, ocultados, desdenhados, para que o ego de certas pessoas se mantesse afirmado numa posição social. O que eu quero dizer com isso? Se numa sociedade temos pessoas capazes em diversas áreas, e mais ainda possuímos pessoas capazes nas letras, grandes escritores, grandes poetas, grandes críticos literários, esses três grandes, infelizmente inexistentes no Brasil, com exceção de um ou outro, é que a própria ausência dessas pessoas capazes torna impossível a previsão do acontecimento mais imediato. Quanto mais imediato for o acontecimento, maior é a distância que a ignorância está de ser desmentida ao passo em que ela seja envergonhada. Porque o Brasil hoje em dia não consegue ver o seu dano, ainda que a ponta da lança esteja à sua frente. Se ela não estiver aparentemente cortando, ferindo, ainda assim vai tomar por inofensividade. Mas é que essa clareza mental, ela não é só construída através de palavras soltas ou de palestras ou certos grupos que se intitulam como senhores da descrição exata da melhor forma de se viver em sociedade ou da melhor forma de levar a sua própria vida. É que essa ausência de intelectuais é uma ausência de almas solitárias. É uma ausência de um homem que tenha se carregado distante das coisas consigo mesmo a tal ponto que, olhando para trás, consiga, vendo o percurso, expor as falsidades do próprio caminho. Que, na verdade, as tendências de falsidade do próprio caminho se apresentam sob os mesmos aspectos, apenas com um certo teor diferente, baseado na forma como a própria personalidade encara aquilo. Mas no Brasil, basta com que você saia para qualquer lugar, que apesar da diferença aparente entre as pessoas, o conteúdo mental é bem similar.
a forma como as pessoas constroem as próprias palavras, elas não estão encarregadas de dizer algo de si mesmos, mas apenas pequenas coisas que foram acertadas em impressa, que se intitulam por uma espécie de aparente escolha. Mas essa aparente escolha somente ela demonstra, quando você vai ver isso seriamente, a pressa que a pessoa teve em tomar para si algo já fechado. É raríssimo alguém que, sendo exposto a um determinado conhecimento ou uma situação, queira o desconforto da explicação daquele objeto, da qual ele por si mesmo não dá, não entrega. E esse desconforto seria um sinônimo da desolação. É quando o homem encara, quase como religiosamente, o cenário dos homens como uma perca da graça. Bernanos, em seus romances, retrata muito isso, em travar esse dilema moderno, que é quando o homem perde a visão da supremacia do espírito sob a tentativa do domínio do materialismo, mas não apenas do materialismo, da conduta fabricada sem o consentimento daquela alma que tem sido usado como uma espécie de narrativa do espólio. É certamente o lugar onde, como uma massa fresca, registra qualquer aproximação, qualquer contato ali vai calcificar aquela impressão como se já ela pertencesse, ou não houvesse dissociação entre uma coisa e outra. Mas é que a própria ordenação mental, ela exige que o homem que vá buscar conhecimentos superiores possua uma referência que crave a bandeira anos à distância do que ele poderia alcançar. Mas é que dessa forma os nossos referenciais eles não estão tão distantes para que a gente se mantenha evoluindo, porque eles estão demais próximos a conversarem de comuns para comuns. O que é tido por extraordinário no Brasil não é nada mais, nada menos do que um esforço preguiçoso para fazer algo, na maioria das vezes. E o nosso país carece de homens de gênio, de romancistas, de filósofos, de bons escritores, de homens que consigam apontar na sociedade quais são os movimentos viciosos e, claro, de forma análoga, perceber que em quais atitudes que deixamos de replicar, pelo seu esquecimento, pela sua inobservância, passamos a cometer o ato oposto na falta daquela atitude primeira que nos traria virtude. Mas é que essa própria ordenação mental, que vem através das referências, ela não consegue se demonstrar com nitidez sem que esta clareza, visando esta referência, na verdade, como consequência da referência que você for buscar, ela não apresenta fechada. É como se você precisasse de tomar pedaços e ir anexando. Você vai inserindo, não é um Frankenstein, não é uma espécie de monstruosidade, mas é uma montagem personalizada. As coisas estarão sob a sua medida, mas esta sob a sua medida não pode ser a medida universal. Você precisa ter a referência de homens
das quais você pode se manter continuamente insatisfeito, não ganancioso, mas insatisfeito, de que o que você está fazendo ainda é pouco, ou mediocremente trabalhado, a fim de que você possa chegar naquela referência, mas todavia como uma referência só é construída num ponto de impressionamento em que você deseja aquela coisa para si, se aquela coisa nem sequer chegou na sua imaginação como uma possibilidade, na realidade ela é insustentável, ainda que você entenda o efeito final dessa atitude primeira, que é essa atitude de mudança, de estudo, de disciplina, ou qualquer outro objetivo que você esteja no momento, mas a princípio eu falo aqui da vida intelectual, é de que essas referências precisam de ser uma personalidade em si mesma que não se confunda com outra pelo estilo, ainda que o lembre. Mas é que essa questão da realização, ela precisa muito mais de um drama inegável a seu devido momento, que sob este apoio, sob esta cavalgadura, você possa experienciar como essa estrutura maior, essa inteligência superior, essa capacidade de lidar com as incongruências das coisas pode lhe servir de alegria no momento em que você as entende para descrever. Então as referências precisam ter uma importância não somente nos feitos que você desejaria, mas por estar resolvendo problemas paralelos com os seus. Então a própria referência, ela é em si uma referência exterior, mas ela é na verdade um indicativo da interior. E a pessoa executa externamente da forma própria dela. Então essa clareza mental, essa ordenação dos pensamentos, ela não só necessita de uma investigação, mas ela exige um profundo conhecimento das suas narrativas mentais. Que histórias que você anda contando para si mesmo? Que cenários você repassa? Que lugares mentais você evita? Que termos, nomes, circunstâncias aprisionam qualquer livre entendimento e que desestimulam qualquer vigor intelectual. Na verdade, o rastreamento da referência é necessariamente o rastreamento da própria fraqueza. É o ponto de partida para onde vai convergir todo o esforço. E somente nessa conversão do esforço, entendendo a fraqueza, sob uma atitude orientada dessa referência, que executa não só as suas possibilidades de existência, mas a de outros, e que ele mesmo, tendo condensado-as, viveu da forma como foi descrito, essa é a referência que você pode utilizar para modelar o seu comportamento, não através de uma espécie de psicologia para tal, mas é que no fundo da sua gratificação, do seu prazer, do seu contentamento com aquela referência, você possa olhar para ela não apenas realizando o que ela fez em sua máxima evidência, mas de como ela, nas contínuas desaprovações da própria realidade, nas aniquilações, nos desmembramentos que o próprio dia cerca aqueles que possuem
uma curiosidade em sua matéria, mas é de que o homem ele precisa estar insatisfeito para que assim, tendo a noção dessa insatisfação, você possa ir ordenando, ou melhor, desobstruindo todas as vãs certezas que servem como entupidoras de um pensamento completamente livre da consciência para o objeto. Você consegue pensar exatamente sobre como pensaria daquela coisa se ela não estivesse ali. Mas é que essa descrição da ordenação mental, ela não só presume uma ordenação do seu dia e uma direção do esforço, mas para um brilhantismo, um encantamento dirigido nesta referência, porque ela realizou em suas grandes dificuldades o que eu gostaria de ter realizado passando pelas mesmas circunstâncias. Sim, a questão da identificação com o autor, mas é muito melhor a identificação do percurso quando este autor ainda não era conhecido por ser quem ele é, que é quando ele executava quem ele era no máximo de perfeição, de autenticidade. Essa ordenação mental, ela primeiro presume uma organização interior, um reparo das mentiras. Você precisa consertar todas as afirmações que estão contaminadas por mentira e pacientemente ir desconstruindo aquilo que sua ignorância por anos teve o esforço de fazer. Mas a isso o desânimo se apresenta, porque a própria realidade ela tem a sua surpresa e a sua porção do dia de tomar o homem sempre desavisado e de colocá-los em contexto em que ele não tem para onde olhar. Não tem as referências exatas da sua experiência, não tem alguém que tenha contado uma história dizendo como o personagem agiu naquela circunstância, então ele se sente responsável, carregado ou encarregado de fazer esse trabalho. E que esse trabalho seja uma destruição de todos os bons conceitos que mais se ocupam de um fingimento no contato com a sociedade do que necessariamente um conhecimento psicológico em si, ou um conhecimento literário, o que quer que seja, mas é que, não entendendo as coisas como elas são, você passa a enxergá-las tal como é, e essas mesmas coisas vão em busca de você. E muitas vezes sentiam este apelo sobre os efeitos da referência. A referência devem ser essas pessoas que realizam, muitas vezes, não em uma escala só, um trabalho só, mas uma pessoa que consegue condensar o seu ideal. E assim, só assim, você vai ter aquele senso interior de missão cumprida, trabalho bem feito, por ter desenvolvido essa contínua disposição ao desconforto e à imprevisibilidade dos acontecimentos. A ordenação mental, ela produz ao homem duas coisas: a cadência e postura em prol dos seus objetivos e o afloramento de uma resistência maior à inconsistência. Seja ela uma inconsistência através de um pensamento, de uma situação mental específica, seja o seu consentimento através de uma maneira de conseguir pensar as mesmas coisas de uma forma que ainda não foi dita. Essa é a parte mais difícil.